Bom dia, pessoal. Hoje eu não vou fazer tapete, eu vou fazer tipo uma vassoura espanadora, assim, que tira o pó da casa. Eu fui na minha cunhada, eu vi uma lá, daí vou fazer uma para ver se dá certo. Eu nunca fiz. Eu vou usar camiseta que pode ser de malha, é de malha que é bom mesmo. Daí eu não tinha malha, eu vou usar camiseta velha, assim, que não usa mais. Daí eu vou cortar tiras assim com 40 centímetros. E daí eu vou dobrar no meio e vai ficar 20 para cada lado, assim. Então, até as mangas, depois eu recorto e faço tira também. Então, aqui eu vou medir mais ou menos que tá... Não, eu vou cortar essa parte de baixo fora, que isso aqui não dá para aproveitar. Essa barra aqui, tirar fora. Quem tiver tiras de malha, dá certo para fazer. Que aqui eu não quero deixar essa costura no meio da faixa, então eu vou dobrar aqui. Daí aqui eu vou medir mais ou menos 20 centímetros, porque tá dobrado, ó, daí vira 40 quando abre ela. Mais ou menos assim, também não precisa ser tão certo. Ó, aqui. Daí eu vou cortando assim, ó, faixinhas dessa largura, assim, mais ou menos. Ó, daí quando abre, ela fica com 40 centímetros, né? Dá pra usar as camisetas velhas dos maridos, que tá bem feia, já corta e faz... É tipo um espanador gigante. Ele dá certo para colocar no rodo e dá certo para colocar na vassoura. Se tiver uma vassoura velha, assim, dá para colocar e já deixar na vassoura. É bom que ele tira tudo o pó, assim, debaixo da cama, tudo. Nossa Senhora. Isso aqui, puxão. Agora o outro lado também eu dobro assim no meio. Depois as tiras que sobra. Deixa eu ver. Ó, agora aqui que eu vou fazer para costurar as faixas. Deixa eu ver aqui o tamanho que tá esse aqui. Ó, 34 de altura, 2 pedaços assim, ó. Dobrei por 42 de largura. Daí aqui eu risquei onde vai ser a costura. E aqui eu fiz de 5 em 5 centímetros, assim, ó. Daí aqui eu vou costurar uma carreira de faixinha. Aqui outra, outra e outra. Até aqui, daí aqui eu deixei 8 centímetros, que aqui eu vou dobrar depois, fazer a barrinha, depois de fechado, que vai passar ou elástico ou uma faixa. Acho que uma faixa é melhor, que daí a gente puxa assim pra fechar. Daí os dois lados aqui eu marquei onde eu vou costurar. Então aqui, vou costurar já, não, aqui, que aqui daí vai vir a barrinha aqui. Daí depois de colocado, eu vou começar aqui, daí talvez eu ponha uma aqui também, depois que eu fechar. Então, primeiro eu faço um lado, daí a gente pega a faixinha aqui, abre no meio e costura aqui, ó. Só que eu deixo ali, ó, eu até marquei 1 centímetro, porque ali eu não vou fazer, que eu vou deixar pra costura pra fechar depois. Daí aqui eu vou pôr essa faixa dobrada e fazer a costura bem no meio. E daí quando virar, ela fica duas assim, ó. Assim, daí vai ponhando as cores, né? Também não precisa ser bem o comprimento certinho, ó. Vai ponhando várias faixas assim.
Daí eu vou costurando e colocando. Então, 1, 2, 3, 4 fileiras vou fazer. Eu deixei um monte aqui cortado já. Vou deixar aqui do lado. Pra mim pegando aqui. Ó, 3 camisetas eu cortei, nem cortei inteira ainda. Tem uma metade ali. Se faltar, eu corto. É até bom marcar assim, que nem eu fiz aí, ó, que daí é mais fácil pra saber. Dá até pra deixar meio enrugadinha essa malha. Mais ou menos no meio, assim, dessas faixas. Ó, devo fazer 2 costuras, que daí fica bem firme, porque daí pra tirar, pra lavar, tudo, dá pra pôr na máquina, daí não desmancha costura. Gosto de fazer bem reforçado. Já aproveito que tá aberto as faixas, faço 2 costuras. Agora a gente puxa as faixas tudo pra baixo assim, ó. E vem aqui e faz outra fileira aqui. Sempre deixando aquele espacinho pra costura ali, pra fechar depois. É até bom riscar igual eu fiz ali, que daí não esquece. Porque se deixar com faixa até na ponta, daí fica muito grosso pra costurar. O outro lado eu vou fazer igualzinho a esse que eu... Deixa eu pegar aqui. Que eu fiz aqui, ó. Fica assim, ó. E depois vou, ó, aqui na primeira fileira eu não ponhei faixinha, ó. Então aqui eu marquei, vai ser a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de faixa assim. Ó, deixa o espacinho ali também. Faz as duas igualzinha eu fiz a outra. Costurei as duas partes. Até não precisava ser tão larga as faixinhas. Mas acho que vai ficar bem boa, bem grande. Daí aqui onde eu deixei o 8 centímetros, eu vou juntar com esse aqui, ó. Então as duas direito com direito, daí eu vou... Por isso que a gente tem que deixar aquele espacinho dos lados ali pra costurar. Daí aqui eu vou colocar o alfinete. Tem que cuidar para não costurar as tirinhas junto. E daí aqui em cima depois a gente vai fazer uma barra assim para passar uma fita. Então aqui tem que ser com cuidado para não costurar junto. Dá para fazer num lado, depois o outro, que daí eu acho que é até mais fácil. Vou fazer assim, vou fazer um lado, vou passar tudo 2 costuras para deixar bem forte. Então eu faço esse lado aqui.
Daí a gente vai empurrando as faixas ali pra dentro pra não pegar na costura. Vou fazer uma costura, daí depois eu passo toda a volta mais uma costura. Agora eu fecho esse lado aqui. É bem certinho aqui. Ó, agora que costurei os lados, a gente joga essa parte aqui toda pra dentro, pra costurar embaixo. Ó, daí acerta bem certinho aqui, faz uma costura aqui também. Ó, aqui eu vou dobrar agora onde eu tinha marcado ali dos 8 centímetros. Ó, onde tá o 4 centímetros, eu marco assim, ó. Daí eu vou fazer uma costura aqui, não precisa nem fazer um acabamento bonito, porque isso aqui não vai aparecer, ó. Daí eu tenho que deixar uma aberturinha. Vou deixar aqui no meio, acho que eu vou começar aqui no meio mesmo. Que é pra passar daí uma fita ou um elástico. Acho que uma fita fica melhor. Eu não sei até que se costurar por esse lá, não. Costurar desse mesmo. Aqui tem que dobrar bem certinho, cuidar para não costurar as faixas. Daí deixar uma abertura assim, uns 3 centímetros de abertura. Daí aqui a gente só vai acertando e costurando. Ó, daí aqui eu tinha deixado abertura, mas eu não sei se eu não vou fazer diferente. Eu vou costurar, primeiro eu vou costurar uma costurinha toda a volta, assim, para essa tira que vai no meio não ficar muito solta. Ó, daí aqui eu fechei tudo, então, em cima, né? Daí aqui embaixo também eu vou fechar tudo e vou fazer um furinho aqui, ó, porque tem que ficar lá do lado direito o furo, não é pra baixo. Senão quando vai fechar vai ficar enrugado. Eu fecho aqui. Até se quiser que fique um acabamento mais bonito, pode pôr um viés daqui pra cá e de lá, daí fica o furinho. Mas aqui eu vou fazer assim mesmo esse furinho. Daí eu corto ali em cima, um pouquinho aqui, só na parte de cima. Dá pra fazer também tipo uma casinha de botão, quem quiser, pra ficar mais bonito. Ó, daí aqui que eu vou passar o cordão. Agora a gente vira. Deixa eu achar um cordão ali pra passar aqui. Ó, como eu não tenho um cordão, eu vou cortar essa barra aqui e vou usar ela de uma camiseta também, ó, a parte de baixo, corta inteira e vou usar ela pra fazer o cordão. Mas dá pra fazer de malha, costurando ali um cordãozinho também. Eu corto aqui na costura e agora eu pego um alfinete e passo ele ali. E começo nesse furinho
que eu deixei aqui, ó. Tá na dobra do tecido. Vou abrir um pouco aqui. O certo é cortar bem estreitinho ali, aquela barrinha de dentro ali. Vou pegar daí ali uma vassoura que eu tenho ali para pôr aqui para mostrar como é que fica. Agora eu vou mostrar como que eu faço. Só que essa vassoura ela também é curta, era bom uma vassoura mais comprida um pouquinho. Essa aqui é uma vassoura que a gente não usa mais, daí a gente deixa já sempre aqui dentro. Daí só tira para lavar. Ó, daí não pode cortar muito curta essas tiras, porque daí quando vai abrir ali vai escapar, né? Daí aqui a gente faz um laço assim. Outra coisa, eu acho que poderia ter deixado essas fitas aqui um pouquinho mais curtas. Daí até aproveita a malha mais pequena. Ó, que ele vira tipo um espanador, ó. Passa debaixo da cama para tirar o pó. Bem legal. Até vou varrer a casa quase. Ó. E essa malha que eu usei é umas camisetas meio grossa. É bom aquela malha de camiseta mesmo, que é bem fininha, que eu não tinha, né? Ele fica um pouco menor, assim. Mas, ó, ficou bem legal. Passar debaixo da cama, assim, ó, tira tudo o pó. Uma coisa diferente, o espanador. Vou mandar um beijo e um abraço aqui para umas inscritas. É Cida da cidade de Cachoeiras, em São Paulo, Paulista. Cachoeira Paulista, em São Paulo. Edith Lara de Valinhos, em São Paulo. Iracema Araújo de Macaíba. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau!